Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E chegamos no domingo, dia 13 de abril de 2025, e o título de hoje é Uma Só Carne. Antes, só reforçando, querido professor, querida professora, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando nesse momento, você pode acompanhar a parte introdutória de sábado, que já está disponível aqui no nosso canal, e eu tenho certeza que, para a honra e glória de Deus, vai ajudar você, através desse resumo, a se aprofundar ainda mais na palavra de Deus, através da lição da Escola Sabatina. Eu quero começar pegando alguns pontos aqui do nosso guia de estudos. O casamento, ele é o que? Ele é uma metáfora espiritual. Várias vezes, percebemos então essa metáfora ao longo da palavra de Deus. E quando a gente percebe que o casamento ele é uma das metáforas bíblicas mais profundas para ilustrar a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade, percebemos então que essa instituição que Deus criou, ela tem um papel fundamental entre as famílias e também na nossa sociedade. Um outro detalhe importante, o casamento ele é constantemente citado nas Escrituras. Essa metáfora do casamento, vamos pegar mais uma vez esse exemplo, aparece várias e várias vezes na Bíblia, especialmente de forma marcante no livro do Apocalipse, como a gente já destacou, dentro daquele contexto do noivo, que é Jesus, a noiva, que é a igreja. O guia de estudos também analisa um detalhe bem importante entre Jesus e os fariseus sobre o casamento. E dentro dessa ocasião que o guia de estudos relata, onde Jesus Cristo foi, digamos assim, tentado a ser colocado, digamos assim, os fariseus tentou colocar Jesus como se ele tivesse em contradição com a Bíblia. E aí o que Jesus fez? Jesus usou a palavra de Deus, citando o livro de Gênesis, que é o fundamento, como a gente já analisou. E ao falar sobre o casamento, Jesus mencionou Moisés e o divórcio, dentro daquele contexto também de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 7. Mas um outro ponto que é abordado, que o ideal de Deus para o casamento, ele é bem diferente daquilo que muitas pessoas imaginam. Por exemplo, o plano de Deus para o casamento era que ele fosse duradouro e que houvesse o que? Fidelidade entre o homem e entre a mulher. Porém, a humanidade, ela, podemos dizer assim, corrompeu, esse plano divino. Não por completo, obviamente, mas ele acabou corrompendo esse plano divino. A gente percebe que o casamento, assim como o sábado, que é uma outra instituição, que Deus criou o sábado e ele ainda está em vigor, assim como o casamento, é o que? Deus colocar assim, é um presente, do Éden. Por que é um presente? É um presente porque foi instituída essas duas instituições pelo próprio Deus. E ambos, tanto o sábado como o casamento, têm sido atacados pelo inimigo. E por que o inimigo ataca essas duas instituições, tanto o casamento como o sábado? Porque isso, ou essas ambas instituições, representam o relacionamento de Deus com os seus filhos.
tanto dentro do casamento como também no sábado, né? Quando o ser humano separa ali, através do reconhecimento do sábado, o quarto mandamento, ali ele tem um relacionamento ainda mais, digamos assim, mais íntimo com Deus, assim como os demais dias da semana. Mas esse dia é um dia especial de celebração, de intimidade ainda mais, digamos assim, mais próxima ainda. Um outro detalhe: os casamentos humanos, eles de certa forma envolvem o quê? 2 pontos: conflitos e também imperfeições. Por que isso? Porque são o homem e a mulher pessoas imperfeitas, né? Que através do pecado se tornaram pessoas que têm uma tendência ao egoísmo, a pensar só em si. E em contraste a isso, o casamento entre Cristo e a igreja, o que é? É a união entre um Salvador perfeito e uma noiva imperfeita. Porque a noiva somos nós. A noiva é o que? A igreja de Deus. E qual é a lição que a gente pode tirar? É que mesmo imperfeito, o casamento terreno, ele pode ensinar alguns detalhes, por exemplo, sobre o amor, a graça e também a fidelidade de Deus. Destacou também alguns textos, como Gênesis capítulo 2, versículo 23 a 25, Efésios capítulo 5, do versículo 29 ao 32. Antes da gente partir para a pergunta, que tem uma pergunta na parte de domingo, eu quero destacar uma citação de Ellen White no livro Lar Adventista, na página 25, que diz assim: Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem como autor o Criador do universo. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos no casamento, ele é uma bênção. Então, é fundamental que no casamento possa haver a bênção de Deus, possa haver então a presença de Deus. Então, dando sequência, Efésios capítulo 5, né? Ellen White também destaca, lembrando que o verso anterior analisei Gênesis capítulo 2, do verso 23 a 25. Já Gênesis capítulo 5, analisamos Ellen White, inspirada por Deus, destaca a seguinte citação, só que na página 27, tá? Cristo honra a relação matrimonial, tornando-a símbolo da união entre ele e a igreja. Ele é o redentor do corpo. O lar cristão é um símbolo do lar celestial. Então, Ellen White destacando que Cristo, quando tem a sua presença no casamento, ele honra ali a relação matrimonial, ou seja, o casamento. E para finalizar, vem então a pergunta, né, que é a seguinte: de que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? Aqui a resposta ela é particular de cada um vai tirar ali a sua resposta de acordo com a palavra de Deus. Mas, por exemplo, a gente pode analisar que o casamento humano ele ilustra a conexão de Cristo, né, com a humanidade ao representar. Um outro detalhe importante, que a união íntima, incomprometida, ela deve haver no casamento. E o que isso quer dizer? Assim como o homem deixa o pai e a mãe para se unir-se à sua esposa, Cristo deixou quem? Deixou o céu para unir-se à humanidade, para nos salvar. Então ele se entregou com esse propósito. Assim, o esposo, a esposa deve se entregar primeiramente a Cristo, e depois o casal deve se entregar um ao outro sobre todos os aspectos. Tá certo? São pessoas diferentes, mas quando ambos estão em união com Cristo, Cristo faz com que dentro do matrimônio, dentro do casamento, possa haver apenas um propósito, que é de honrar a Deus e de fazer um ou outro feliz. Detalhe importante:
nós só vamos amar o nosso cônjuge, só vamos respeitar, só vamos ali, no caso, estabelecer ali a união, enfim, através da presença de Cristo. Um detalhe importante, Efésios capítulo 5, que a gente leu, destaca que Cristo cuida da igreja, como o homem cuida do seu próprio corpo, demonstrando um amor ativo, cuidadoso e sacrificial. Então, assim como Cristo cuida da igreja, o homem também deve cuidar da sua esposa como seu próprio corpo, demonstrando amor ativo, cuidadoso e também sacrificial. Um detalhe importante, dentro do casamento deve haver o que? Fidelidade e exclusividade. O casamento, querido professor, querida professora, exige fidelidade mútua, não é verdade? De ambos, não adianta só apenas um ser fiel, os dois têm que ser fiel, ou fiéis, né? E essa fidelidade é uma fidelidade mútua. O que isso simboliza? Simboliza a fidelidade de Cristo à igreja e também o chamado, né, para que a igreja seja fiel a Cristo. Então, da mesma forma como dentro do casamento deve haver fidelidade, nós também devemos ser fiéis a Cristo, porque Ele é fiel a nós. Um outro ponto é a questão da transformação pela convivência. Olha que quantos aspectos nós estamos chegando aqui. Assim como o casamento muda o cônjuges ou os cônjuges, né, ao longo do tempo, a comunhão com Cristo transforma os crentes à sua semelhança. Quanto mais a gente convive, né, com nosso esposo, com a nossa esposa, ao longo do tempo, mais vai havendo ali uma transformação de convivência, ou seja, eles vão se conhecendo mais, vão criando um laço mais forte de confiança mútua, de fidelidade, e assim é nós com Cristo. Quanto mais comunhão nós temos com Ele, mais relação, mais intimidade, mais confiança a gente vai ter nele. E, consequentemente, Cristo vai transformando tanto a nossa esposa como nós, vai transformando o casamento para a honra e glória dele. No livro do Apocalipse, para finalizar, a união final entre Cristo e a igreja é apresentada como um casamento, como a gente já analisou lá no livro do Apocalipse, especificamente no verso para memorizar de Apocalipse capítulo 19, verso 9. E isso simboliza o que? A consumação da salvação e também o relacionamento eterno daqueles que estão aceitando e vão aceitar Jesus Cristo como Salvador e também como Senhor. Então analisamos a parte de domingo, dia 13 de abril, que teve como título Uma Só Carne. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e voltamos amanhã, na segunda-feira, dia 14 de abril, com mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.